Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Um Jovem Cristão. E hoje o nosso tema é disciplina e castigo. E a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é o que está escrito no livro do Rodrigo Bimbo, O Deus que Destrói Sonhos. E o trecho que eu queria ler com vocês está lá na página 29. Diz assim: se o mundo nos convida a sonhar e ter ambições, a pensar alto, a mirar longe e por aí vai, no Evangelho, por outro lado, somos convidados a negar a nossa vida e carregar a cruz. Isso é cruel aos olhos deste mundo. Esperneamos como crianças birrentas quando não temos a nossa vontade atendida, mas o pai que ama vai disciplinar o seu filho, mesmo que isso faça com que o pai pareça cruel no momento. Deus, como um pai amoroso, age da mesma forma. A quem se submete à sua disciplina, isso é, torna seu discípulo, tem seus sonhos e ambições transformadas, às vezes destruídos mesmos. E devemos louvá-lo por isso, pois uma vida só encontra sentido na realização de um sonho, entre aspas, se este contempla a glória de Deus. E aí, esse texto do livro do Rodrigo, ele pede para a gente ler em Hebreus 12, né? E abri minha Bíblia, li em Hebreus 12. E o que nessa parte do livro fala é que os nossos sonhos vão ser frustrados, muitos deles. Para que o Evangelho prega, que é negar a si mesmo e tomar a sua cruz, seja levado a sério. Muitos cristãos hoje, como o próprio livro denuncia, estão vivendo o que nós podemos chamar de teologia da prosperidade, né? O evangelho good vibes, que é aquele que seus sonhos vão se realizar, você nasceu para ser mais do que vencedor. Isso é verdade, de fato é, mas aonde está o nosso coração? Será que no Deus que faz com que tudo aconteça ou no Deus que está mais preocupado em que a gente esteja em santidade, em que a gente esteja de acordo com o evangelho que é pregado por Cristo, né? Então a gente tem esse olhar diferenciado sobre o que de fato é o evangelho que Cristo pregou, não só realizações de ambições, de sonhos do ser humano, mas da entrega total da nossa vida para Cristo. E entrando nesse assunto, eu queria ler com você em Hebreus 12, não vou ler o capítulo inteiro, mas queria que você depois fizesse esse exercício de ler esse capítulo inteiro, que fala sobre o Deus que disciplina os seus filhos. E o texto que eu queria ler está no verso 4. A partir do 4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. E esse verso de número 6 foi o que mais falou no meu coração. A disciplina e o castigo. A gente espera que Deus não nos discipline. A gente espera que Deus não nos castigue. Mas Deus precisa fazer isso. Por quê? Para que eu e você, nós sejamos lembrados que Ele nos ama e que Ele nos aceita como seus filhos. Porque não tem pai e nem mãe na terra que nunca chamou a atenção de um filho. Se nunca chamou é porque não quer bem. Porque muitas vezes uma criança tá indo pôr a mão na tomada, até mesmo quem não é pai, corrige, fala assim, não põe a mão aí não, vai tomar choque. E Deus é a mesma coisa, assim como um pai e uma mãe que disciplina o seu filho que quer bem, Deus também nos disciplina. Só que muitas vezes a gente pede a Deus, Deus não me discipline, não me castigue, porque a gente acha que isso é uma coisa ruim, mas nem toda disciplina, nem todo castigo é ruim. Mais para frente, no verso 11, né, o autor de Hebreus diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados.
Então nós sabemos que a disciplina e o castigo de Deus, elas produzem frutos, fruto de justiça e paz. Então toda dificuldade que às vezes a gente tem que suportar, ela é a disciplina de Deus para tratar nós, filhos, e para nos melhorar cada dia mais. O texto de Hebreus 12 começa dizendo sobre Jesus, que suportou a cruz, que suportou a vergonha, a humilhação com alegria. E se assentou à direita do Pai. Isso foi o fruto que Jesus, recebeu de toda a disciplina e castigo que ele recebeu, mesmo não merecendo, porque nunca teve pecados. Mas ele passou por toda aquela humilhação e carregou os nossos pecados. E é esse o evangelho que a gente prega. É o evangelho que se dispõe a se humilhar, a deixar a si mesmo e seguir a Cristo, a negar os seus desejos, muitos sonhos, muitas ambições, frustrar mesmo os sonhos do nosso coração para que o Jesus que nós tanto pregamos venha se tornar real. É esse evangelho que nós pregamos, que nega a nós mesmos, toma a cruz de Cristo e o segue. Essa é a realidade do evangelho, né? Nós não podemos pregar que todos os sonhos, todas as ambições, todos os nossos pensamentos altos, todos os nossos focos, mundanos vão se concretizar. E em uma conversa com minha mãe, nós estávamos falando sobre frustrações. E isso ficou no meu coração, porque muitos se sentem frustrados porque não obtiveram sucesso profissional ou não obtiveram sucesso financeiro, não têm tantos bens materiais. Mas a real frustração não é que as coisas dessa terra não sejam alcançadas, Aquilo que a gente tenta almeja não seja alcançado. Mas a real frustração é o que Cristo diz, que é a segunda morte, é a morte que leva à destruição eterna. É isso que realmente nos frustra. E aquele que não segue o verdadeiro evangelho de abandonar a si próprio, tomar sua cruz e seguir a Cristo, ele vive essa frustração. Só que nós não podemos escolher essa frustração espiritual. Nós podemos nos frustrar com tudo nessa terra, com coisas que nós almejamos e não conseguimos, com bens que nós queríamos e não conquistamos, mas nós não podemos nos frustrar com o evangelho de Cristo. Nós precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. E quando a gente se frustra com a disciplina e o castigo de Deus, a gente se esquece que tudo isso que Deus faz é porque Ele nos ama, é porque Ele nos considera como filhos e é porque Ele quer que nós andemos em santidade. Veja, lá no verso 9 que diz, na segunda parte, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim vivemos. Os nossos pais, já no verso 10, nos disciplinavam por curtos períodos, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então não é porque Deus é um Deus cruel, não é porque Deus é um Deus mau, mas porque Ele nos quer bem, porque Ele quer que nós andemos em santidade, para que os nossos caminhos se tornem retos. Então, se você se frustra com a disciplina de Deus, se você se frustra com o castigo, se você se frustra com as dificuldades, eu queria te dizer que você está se frustrando com as coisas erradas. A gente pode se frustrar com tudo, menos com a disciplina e o castigo de Deus, porque isso traz vida. Se submeta a Cristo, se submeta à vontade de Deus, suporte as dificuldades, porque tudo isso demonstra o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Tudo isso é para mostrar que Deus nos ama como um pai que ama o seu filho e o disciplina. É para mostrar que nós somos os seus filhos e que Ele nos castiga porque Ele nos quer bem. Então receba o castigo, receba a disciplina. Às vezes é doloroso, às vezes é difícil, mas
o que Deus está trabalhando em nós é para nos aperfeiçoar e nos tornar cada vez mais parecido com Ele, para nos tornar santos. Amém? Obrigada por ter escutado esse podcast. Peço você que deixe seu like, deixe seu comentário. Muito obrigada e até os próximos.